E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho de ilustração. Eu não vou ensinar para vocês como fazer uma ilustração, nem como montar ou começar a fazer em algum determinado software, porque isso vocês têm um treinamento específico. Essa aulinha, ela vem aqui para mostrar para vocês os conceitos de ilustração, o que que ela é, quais são as funções da ilustração, algumas dicas, né, para quem vai trabalhar nessa área, e eu espero que vocês gostem bastante. Vamos começar então. Então, o que que é uma ilustração, né? Uma ilustração, ela nada mais é do que uma imagem pictórica. Ela é uma imagem que representa alguma coisa de que é a verdade, que é a realidade, né? Algo material. Geralmente ela é figurativa. E algumas raras vezes ela também é abstrata, né? Ela serve para acompanhar, explicar ou acrescentar alguma informação, ou sintetizar ou decorar um texto. Às vezes uma ilustração também serve como a própria mensagem do texto, né? Ela consegue resumir tudo só numa ilustração. E muitas vezes a gente não sabe disso, mas a fotografia também é um tipo de ilustração. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu falei isso para vocês naquela aula de fotografia, né? Ela é uma ilustração que a gente faz com a luz, captando, né, o ambiente que a gente está fotografando. A ilustração, ela tem origem na época das iluminuras, lá na Idade Média, e ela era muito usada em manuscritos, para que eles fossem ornamentados, decorados, né? Hoje em dia, ela está bem diferente daquela época, porque a gente tem meios mecânicos e digitais para fazer essas ilustrações. Elas não são só feitas à mão, como era naquela época. E a evolução da ilustração, ela está muito ligada também à imprensa e à gravura. Lembra na aula de tipografia, quando eu falei para vocês da época da prensa, né, do Gutenberg? Então, nessa época também a gente teve uma boa evolução dos meios de fazer uma ilustração. E eu vou falar agora para vocês um pouquinho das funções da ilustração, né? A ilustração, ela tem diferentes funções e a gente, sabendo dessas funções, a gente consegue diferenciar uma ilustração da outra e também consegue direcionar melhor o nosso trabalho, né? Principalmente para quem trabalha aí com ilustração. Então vamos lá. A primeira função é a função descritiva, que nela os objetos, os cenários dos animais, eles são mostrados detalhadamente. Geralmente eles são bem realistas, né? Eles tendem a mostrar fielmente como eles são. Tem um outro tipo de função que é a função narrativa. Ele mostra uma ação, uma cena ou uma história. E ele mostra assim, transformações, ações sobre um personagem. Geralmente esse tipo de ilustração é usado para ilustração de livros, quando a gente tem uma complementação, né, da história com essa ilustração, mostrando aquilo que o personagem está realizando na história. Uma outra função é a função simbólica. Quando a imagem ela representa uma ideia, ela representa sentimentos que são coisas mais abstratas. Essa ilustração ela tende a ser cheia de significados convencionados e ela tende também como eu posso dizer, a ter uma carga expressiva maior, a mexer com a parte emotiva mesmo das pessoas. Outra função que a ilustração tem é a função expressiva, que ela faz uso de gestos, de postura, expressões faciais do personagem. E qual que é essa função dele, né, desse personagem? Transmitir uma emoção, um sentimento, um valor para as pessoas que estão observando aquela ilustração. E além de se utilizar só da expressão dos personagens, ela também utiliza de cores, linhas, iluminação, no espaço que o personagem está inserido. Esse tipo de ilustração ele é bastante comum nos desenhos japoneses. Para quem não conhece, é interessante vocês procurarem ver. Outra função é a função estética, né, que é aquela que a ilustração ela tem mais função de ornamento, ela vem mais para acentuar o que está sendo dito num texto, e não para complementar ou para passar uma mensagem, é mais para realmente só ornamentar aquilo que já está escrito. Uma outra função legal, assim, que é bem interessante e que muitas pessoas acabam trabalhando com ela, é a função lúdica, principalmente para quem trabalha com ilustração de livro infantil. É a ilustração que ela é voltada para a brincadeira, para o jogo, para o humor. Ela é bastante usada quando a gente está trabalhando com livros infantis. E nesse tipo de ilustração é interessante que as pessoas podem utilizar para fazer essa ilustração materiais diversos. E pode ser até materiais táteis, ou efeitos sonoros, ou elementos móveis, recortes. Esse é o tipo de ilustração que permite com que a pessoa tenha maior liberdade de criação em cima do que ela está fazendo.
Uma outra função é a metalinguística, que é quando a imagem é a linguagem visual ou é diretamente relacionada a ela. Como, por exemplo, aqui, que a gente tem um objeto que representa algo com que você ilustra e ele está ilustrado. É um pouquinho mais difícil de entender, mas também não é difícil. É basicamente você representar uma ilustração com a ilustração, ou um objeto com a ilustração. E agora eu vou dar para vocês umas dicas para uma boa ilustração e para quem quer ser um bom ilustrador também. Lógico que, assim, essas dicas vocês vão encontrar muitas mais na internet e se alguém precisar de alguma coisa pode me pedir também pelo portal. Mas essas daqui são as dicas básicas, assim, para quem está começando e para quem tem vontade mesmo de seguir nessa área. Então, uma coisa legal é vocês definirem o nicho de mercado que vocês querem atingir. Vocês querem atingir mais a parte de ilustração voltada para crianças, para jovens, para uma área mais empresarial, de negócios, ou para revista. E desenhe sempre, a qualquer hora, em qualquer lugar. Observe tudo que você tem à sua volta, cenas do cotidiano, as pessoas, os lugares, os edifícios. Você tem que começar tentando fazer eles da sua maneira. E aí, a partir disso, você vai começar a definir seu estilo, que é bem interessante também. Submeta o seu trabalho para avaliação de profissionais, principalmente se você conhecer alguém que já trabalha com isso há muito tempo, é interessante que você peça dicas, que você procure observar o trabalho dessa pessoa e tente encontrar também no estilo dela como que ela conseguiu chegar naquele ponto, né? É bem interessante. Tente desenvolver uma técnica própria de ilustração, imprima o seu estilo nos seus trabalhos. Essa parte é a parte mais difícil. Muita gente passa a vida inteira tentando definir um próprio estilo. Mas é interessante quando você define, porque os seus trabalhos passam a ser únicos, né? Isso que é legal. Conheça e pesquise trabalhos de outros ilustradores, principalmente ilustradores históricos, né, nacionais ou internacionais, que são aquelas pessoas bem importantes, ilustradores contemporâneos e também de novos talentos, pessoas que a gente vê que está assim, despontando no mercado da ilustração. É legal vocês procurarem. Depois que você definir o estilo que você gosta, comece a procurar pessoas famosas já nessa área de ilustração que façam esse estilo e tenta observar bastante os trabalhos delas para ver o que você pode tirar de bom para os seus trabalhos e até mesmo o que você pode tirar de ruim, né? Às vezes a pessoa tem uma coisa ali que você não gosta, que é meio falha, que você pode falar assim, olha, eu posso fazer muito melhor. E um bom curso também é uma coisa interessante para vocês fazerem. Principalmente se você não tem muita técnica de ilustração, procure investir num curso legal que vai fazer com que você evolua ainda mais, né? Procura um curso que agrade você e vá em frente. Se mantenha atualizado sobre os principais assuntos e técnicas usados pelos ilustradores que tenham a ver com o estilo que você gosta. E tente se adaptar a prazos limitados, exigências extremas, horas de negociação sobre licenças, projetos visuais, porque infelizmente nem todo cliente entende o nosso estilo de ilustração. E às vezes eles querem uma coisa que o seu estilo não se adapta. Então é legal assim que o profissional completo saiba se adaptar a todas essas situações e saiba levar isso com um jogo de cintura, né? Agradando o cliente e fazendo uma coisa que combine seu estilo com aquilo que ele espera, mas que ao mesmo tempo fique muito bom. E seja original, não use temas polêmicos, ofensivos, que não tenham nada a ver com o seu trabalho. A não ser que você tenha assim um trabalho que tenha que ser muito focado nesse tipo de tema, procure temas que são mais agradáveis, que as pessoas vão gostar de ver suas ilustrações. Procure utilizar conceitos obtidos com a teoria das cores, com a Gestalt, com a semiótica, procure planejar suas ilustrações, isso é bem interessante. E pessoal, bom trabalho aí para quem for seguir nessa área e para quem não for seguir, eu espero que vocês tenham curtido essa aula, tá bom? Valeu, até a próxima!